Olá, queridos alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula de História. Eu sou a professora Bárbara Lisboa, estou com cabelo curto, loiro, vestindo uma blusa num tom de rosa e o tema da nossa aula de hoje é Africanos no Brasil. Antes de tudo, é importante ressaltarmos que a África é um continente que abriga diversos povos com culturas diferentes, diversificadas. Durante o século XVI, africanos foram escravizados pelos europeus e participaram do processo de tráfico de escravizados para a América, provocando assim a chamada diáspora africana. No Brasil, chegaram até desde os registros que se tem da vinda de escravizados até 1850, com o fim do tráfico, cerca de 4 milhões de africanos chegaram às terras do Brasil. E nesse processo, estima-se que cerca de 11 milhões de pessoas foram vendidas como mercadoria. Os efeitos nocivos da escravidão acabou deixando rastros na nossa sociedade até hoje, como o racismo e a falta também de oportunidades para os afrodescendentes. Só que, por outro lado, nós também temos que ressaltar a grande contribuição, a grande herança cultural que a nossa sociedade possui com a vinda desses povos africanos. E é disso que nós vamos tratar na aula de hoje. A proveniência desses africanos que chegaram no Brasil foram das regiões, principalmente da costa oeste da África, pegando Cabo Verde, Congo, Zimbábue. E nós podemos classificar como 3 grupos, 3 troncos principais, né, de culturas, como os sudaneses, principalmente os iorubás, os jejes e os fanti-achante, os guineanos sudaneses, que também eram provenientes da mesma região, ali próximo da Nigéria, do Dahomey e da Costa do Ouro, só que a diferença, né, eram os fulas, os mandingas, os haussas e tapa, que eram africanos que foram islamizados, então eles tinham a religião muçulmana. E temos também os africanos de origem banto, principalmente da região de Angola, Congo e Moçambique. Aqui nós vemos tipos físicos de diferentes nações africanas escravizadas no Brasil. Aqui, mais características físicas, conforme sua origem na África, tanto na imagem à esquerda quanto na imagem à direita. É importante ressaltarmos que essas imagens, tanto de Debré quanto de Rugendas, retratam o ponto de vista do europeu em relação aos povos africanos que foram escravizados. O principal destino dos escravizados foi o trabalho agrícola, mas lá na lavoura eles poderiam exercer outras funções também, como a condução de animais de carga e também executar algumas tarefas domésticas. Nessa imagem 1, à esquerda, podemos observar o descarregamento e a moagem da cana em um engenho de açúcar. E na imagem à direita, observamos escravizados trabalhando na produção do açúcar. Nessa imagem, percebemos escravizados ladinos, ou seja, eles sabiam falar português e faziam serviços domésticos na casa grande. Eram os que recebiam os melhores tratos entre seus senhores. Aqueles que eram recém-chegados da África normalmente iam trabalhar na lavoura, eram os chamados de boçais.
E havia também alguns escravizados que exerciam algumas funções no engenho de açúcar, como mestre de açúcar e algumas outras funções mais especializadas. Durante a escravidão, era comum nas cidades os chamados escravizados de ganho, ou seja, que exerciam algumas tarefas nas cidades, tanto para os seus senhores, como sapateiro, engraxate, e faziam barbeiro, e nessas funções eles acabavam levando algum dinheiro para os seus senhores e podiam ficar com parte desse serviço. E muitos deles até conseguiram comprar a sua carta de alforria através desses pequenos serviços que eram feitos nessas cidades. Nessa imagem, observamos um carregamento de açúcar sendo levado até o porto do Rio de Janeiro. A escravidão era a base de todo o processo de trabalho da sociedade açucareira. Os escravizados africanos foram a base de todo o trabalho e desenvolvimento da economia colonial e imperial. Com a abertura dos portos e a presença da corte, uma nova gama de produtos manufaturados e de luxo passaram a desembarcar no Porto do Rio e a circular pela cidade. Aqui vemos uma escravizada de ganho como vendedora. Os escravizados sofreram com muita violência e opressão, porém resistiram de diversas formas, desde diminuindo o ritmo de trabalho, como também muitas mulheres que engravidavam acabavam interrompendo a gravidez para que seus filhos não passassem por aquele sofrimento. Alguns fizeram também rebeliões, era comum também fugas para quilombos, e ao longo desse período, né, tanto colonial, né, que nós tivemos a escravidão, foi muito comum a organização de quilombos, que eram comunidades onde aqueles que faziam parte eram chamados de quilombolas, e ali eles desenvolveram uma economia própria e a sua cultura também. Então, os quilombos foram uma grande manifestação de resistência. O maior dos quilombos foi o de Palmares, na Serra da Barriga, entre os atuais estados de Pernambuco e Alagoas. Os quilombos eram não só comunidades de resistência à escravidão, mas também de afirmação da cultura africana. Agora nós vamos conhecer um pouco das heranças, dessa riqueza da cultura africana, desses povos que chegaram ao Brasil, através da exposição do Museu de Arte do Rio. Tanto a exposição Iorubaiano, quanto a exposição Crônicas Cariocas. Olá! Até agora nós falamos sobre os africanos no Brasil, a escravidão, a resistência, e apesar de toda a herança nociva que a escravidão trouxe para a nossa sociedade, sob a forma de preconceito, racismo, falta de oportunidades para os descendentes de africanos, né, escravizados. Agora a gente vai falar de algo que foi fundamental para a nossa formação, que é a herança cultural africana. Ou seja, na verdade nós vamos falar de heranças culturais, porque nós já vimos até agora que tivemos uma influência de vários povos africanos que se estabeleceram através da diáspora no Brasil. E para isso, nós vamos falar, vamos começar aqui na exposição no Museu de Arte do Rio, a exposição Iorubaiano de Ayrson Heráclito. Um ponto fundamental que podemos destacar na herança da cultura africana para a nossa sociedade, para a nossa cultura brasileira, é que a arte, os valores e a culinária, a dança, a música, elas estão presentes, interpretadas não de forma segmentada, mas sim como um todo.
E isso também é refletido no aspecto da religiosidade. Então, uma das coisas que a gente precisa desmistificar é achar que apenas nós tivemos como herança cultural dos povos africanos a religião, ou a culinária, ou o samba, por exemplo. E sim, que tudo isso está interligado, porque é através, a religiosidade é uma forma de expressão de valores. E isso a gente pode ver aqui nessa exposição, quando nós vemos corpos envoltos da alimentação, da comida, os alimentos que são elaborados, né? Na religião do candomblé, que foi uma religião que se constituiu no Brasil através das matrizes africanas, uma recriação do culto aos orixás e das divindades de outras regiões também próximas que eram feitas na África. Nós temos a comida como o alimento, aquilo que dá vida, a água também como representação da vida. Então tudo isso aparece junto. E aqui nós podemos ver. É uma religião que expressa a arte africana em todos os sentidos, porque os africanos, a maioria das sociedades africanas, tinham como um aspecto fundamental o entendimento da vida como um todo, e que as pessoas precisavam sempre estar buscando o equilíbrio com o cosmos, com o universo, ou seja, com as forças da natureza. Portanto, suas divindades têm relação direta com as forças da natureza, e a vida ela é representada através do alimento, como nós falamos aqui, da água e dos elementos da natureza. E a dança, ela também representa esses aspectos, como nós podemos ver aqui, a dança dos orixás, a dança africana. Agora estamos na exposição Crônicas Cariocas, também no Museu de Arte do Rio. E para mostrar um pouco dessa herança da arte africana e essa concepção de religiosidade, onde arte, religião, valores, eles se misturam, nós temos aqui um exemplo de uma mostra de algumas máscaras africanas, representações das divindades, né, através desse formato de máscaras. E aqui nós temos também a representação dos pretos velhos, que são ancestrais do Brasil, representados muito na religião de Umbanda. E se nós formos aqui mais adiante, nós vamos ver também a questão do sincretismo, da mistura religiosa, como a festa de São Cosme e Damião, que também é representada pela cultura africana, pelas divindades Ibeje, que fala das divindades gêmeas. Então, onde havia um ritual das baianas distribuírem caruru para as crianças, e logo mais tarde esse hábito passou a ser de distribuição de doces. Aqui nós vemos a representação do carnaval. O carnaval, embora seja uma herança cultural europeia, aqui no Brasil, ele teve como marco característico do ritmo o samba, que surgiu no Rio de Janeiro com a vinda das baianas no início do século XX, que se estabeleceram na região do centro da cidade. Aqui nós podemos ver uma amostra de discos de vinil, que era a forma como as pessoas podiam escutar o samba, né, e outras músicas também. E grandes compositores e artistas, cantores, como Cartola, Bezerra da Silva, Zequete. O samba, ele é uma expressão tão forte e de herança também das classes populares, da cultura africana, que através dele acabou sendo marcado
a sua expansão através dos desfiles de escolas de samba. Do samba se originou outros ritmos, como o samba enredo, que é tocado nas escolas de samba, a bossa nova, o samba canção. Esses apenas são alguns dos exemplos que a gente pode ver. Não podemos também destacar como herança africana a questão da resistência, que ficou representada pela chamada capoeira, que hoje é um esporte que sincroniza, né, uma dança com uma luta e faz parte, né, do nosso patrimônio cultural. Porém, a capoeira, ela surgiu no Rio de Janeiro, no século XIX, e representava a resistência também dos descendentes de escravizados. E aqui depois passou a se misturar também com a chamada malandragem, porque a malandragem era vista como forma de ociosidade das pessoas que paravam em bares, sondavam. Então, as autoridades cariocas, lá no final do século XIX, início do século XX, acabavam por repreender essas pessoas que eram os descendentes de escravizados, né, faziam parte dessa cultura popular. Então, a gente pode perceber aí uma mescla de religiosidade, de cultura, uma presença cultural muito forte enquanto ato de resistência. Depois dessa aula, agora vamos ao nosso desafio. Nas exposições Iorubaiano, de Ayrson Heráclito, e Crônicas Cariocas, no Museu de Arte do Rio, vimos diversas heranças das riquezas culturais africanas para a nossa sociedade. Através desses vários aspectos que estudamos sobre os africanos no Brasil, como podemos colaborar para acabar com a triste realidade do racismo e da falta de oportunidades para os afrodescendentes nos dias de hoje? Nossa videoaula vai ficando por aqui. Não esqueçam de acessar o material Rio Educa com a ajuda do seu professor ou da sua professora. E também não deixem de assistir nossas próximas videoaulas. Até breve!